Tá ótimo, então, gente. Então, vamos lá. A minha apresentação é sobre a educação oportuna, né? Que é o nosso projeto da educação infantil, tá bom? Então, eu vou só recordar alguns detalhes que a gente já está sempre ouvindo, mas eu acho bom que a gente tem que lembrar que todo esse projeto da educação personalizada da Solar Colégios, a gente segue o projeto do Vitor Garcia Oz, né? E ele mesmo explica que é uma prática educativa centrada na pessoa, que é entendida como um ser curioso e ativo que explora o mundo que o rodeia, né? Então a gente lembra que a pessoa tem essas 5 dimensões: o social, racional, físico, afetivo e transcendente, e que então a gente vai, em parceria com as famílias e os nossos professores educadores, desenvolver cada um desses nossos alunos, né? E ele mesmo fala, né, que a educação personalizada responde então à intenção de estimular uma pessoa, cada pessoa, né, para que vá aperfeiçoando a sua capacidade de dirigir a própria vida, desenvolver sua capacidade de tornar efetiva a liberdade pessoal, participando com suas características peculiares na vida comunitária. Então, desde a educação infantil, a gente está trabalhando com os nossos alunos para que eles cheguem a isso na sua maturidade. E aí, o que eu fiz, né? Para mostrar como o nosso colégio aí em Monte Real está bem alinhado com todas essas ideias, peguei essas postagens que vocês já colocaram: educação personalizada, repousa sobre uma dupla convicção de que qualquer homem, apesar de suas limitações, pode dar um sentido à sua vida. E a de que um rendimento, talvez aceito como suficiente pela sociedade, não pode ser aceito como tal se o sujeito é capaz de dar mais do que já deu, né? Então, isso que é interessante, que aos poucos, todos esses colégios que vão nascendo, vão sendo realmente, estão convencidos de que essa educação personalizada vale a pena, né? Monte Real poderia ter começado um colégio com outro projeto e escolheu esse porque acredita nisso, né? E aí, para começar a falar da educação oportuna, eu peguei esse post do Colégio Porto Real, que eles colocaram no Instagram deles há um tempo atrás, que ele diz assim, que a primeira infância não é uma sala de espera, mas sim uma etapa de intensas descobertas, com necessidades intelectuais e afetivas que precisam ser atendidas. E esta é uma etapa irrepetível e valiosa, onde os pais desempenham um papel fundamental. Por que eu quis expor isso, né? Porque às vezes a gente, como pais, eu mesmo, meus filhos já estão adultos, mas quando a gente é mais jovem, a gente fala, vou colocar aqui nesse colégio, perto da minha casa, porque o importante é a criança ir lá para brincar. Realmente, o importante é a criança brincar, se relacionar socialmente, mas ela pode brincar aprendendo, né? E é isso que a educação oportuna visa. E por que isso, né, é importante na educação infantil? Então, eu vou passar aqui um vídeo de Harvard, onde eles mostram essa importância do cérebro, do desenvolvimento da primeira infância. As experiências moldam a arquitetura do cérebro, né? Então, vou pôr aqui. Cérebro em desenvolvimento. Os genes representam o diagrama a ser executado, mas as experiências moldam o processo que define se o cérebro formará uma base forte ou fraca para a aprendizagem, o comportamento e a saúde ao longo da vida. Durante essa fase importante do desenvolvimento, bilhões de células cerebrais, chamadas neurônios, enviam sinais elétricos para se comunicarem entre si. Essas conexões formam os circuitos que estabelecem a arquitetura básica do cérebro. Circuitos e conexões se multiplicam rapidamente e se fortalecem por meio do uso frequente. Nossas experiências e o ambiente em que vivemos determinam quais circuitos e conexões são mais usados. As conexões mais usadas se fortalecem e se tornam permanentes, enquanto as conexões pouco usadas desaparecem através de um processo normal chamado poda. Circuitos muito usados criam vias expressas para os sinais elétricos percorrerem as diversas regiões do cérebro. Os
circuitos simples se formam primeiro, constituindo a base sobre a qual os mais complexos serão formados depois. Através desse processo, os neurônios formam circuitos e conexões fortes para emoções, habilidades motoras, controle do comportamento, lógica, linguagem e memória. Tudo isso acontece durante os períodos iniciais do desenvolvimento. Com o uso repetido, os circuitos se tornam mais eficientes e se conectam mais rapidamente às outras áreas do cérebro. Embora se originem em áreas específicas do cérebro, os circuitos são interligados. Não se pode ter um tipo de habilidade sem as demais para complementá-lo. Como na construção de uma casa, tudo está conectado, e o que vem primeiro forma a base para o que virá depois. Então é isso, né? Tá me ouvindo agora? Tá. Então o que acontece? Isso que é interessante, né? Porque agora já tem essas evidências científicas mesmo, né? De que 80% do cérebro da criança ele se estrutura nesses seus 8 primeiros anos de vida, né? Ele possui uma plasticidade para estabelecer essas conexões entre os neurônios e assimilar as informações. Então, quanto mais cedo a gente começa com a criança, mais essas redes neuronais vão se desenvolvendo, né? Então, a criança precisa... Bom, primeiro a gente tem que lembrar que as crianças gostam de aprender, elas estão realmente numa idade de muita curiosidade, né? A gente precisa dar muitas oportunidades desde os primeiros anos de vida, e também a gente precisa lembrar que é muito mais difícil e menos eficaz construir essas habilidades, tanto cognitivas como sociais e emocionais mais avançadas, sobre uma base frágil, do que fazer de uma maneira correta desde o início. Então, a gente já está careca de saber que é muito melhor aprender inglês desde pequenininho depois de mais velha, né? Lógico, consigo aprender depois de mais velha? Consigo, mas vai ser muito mais fácil se eu aprendo desde pequeno, né? Então, por isso que a gente tem na educação infantil o inglês todos os dias, né? Porque a gente sabe que isso é muito importante para a criança, né? Então, como que a gente faz... Desculpa. Como que a gente faz isso nos nossos colégios, né? Então, a criança precisa receber os estímulos necessários com as técnicas mais apropriadas no período de tempo necessário. Então, a criança tem muitos estímulos ao longo do dia, mas se a gente não orienta esses estímulos, se a gente não faz ela participar de forma ativa desses estímulos, aqueles estímulos podem passar despercebidos, né? E o que é importante também a gente lembrar? Que são os estímulos necessários. A gente não está falando de uma overdose de estímulos. A gente está falando dos estímulos organizados. Por isso que a gente fala no período de tempo necessário, né? Então, a criança deve receber, desde bebê, os primeiros estímulos, que são os estímulos afetivos, os estímulos físicos, né? A criança pega as coisas, os sensoriais, e os estímulos cognitivos, né? Então, por exemplo, se a mãe está com esse bebê, e ela está conversando com o bebê, ela está tocando o bebê, é um estímulo afetivo, né? A criança vai pegando os brinquedos, a mãe... Como é que a mãe faz esses estímulos cognitivos? Conta uma história para a criança, mostra o livrinho... A criança não está entendendo aquele vocabulário, mas ela está ouvindo, ela está sendo estimulada, né? E aos poucos ela vai aprendendo, ela já relaciona aquela imagem com o que a mãe está falando, então é tudo muito organizado. E aí o pai vai matricular lá no colégio e vai perguntar, muito bem, então, e como é que vocês fazem isso de forma organizada no colégio, né? Então a gente tem no nosso colégio um projeto pedagógico que foi desenvolvido pelo Vitor Garcia Oz, onde a gente estimula tanto as habilidades das crianças cognitivas, sociais e racionais, né, sociais e emocionais, quanto os conhecimentos, como todos os valores que a gente vai passando para a criança. Então, o nosso currículo, ele está baseado nesse cubo com essas 3 faces, né? E quais são as orientações metodológicas que nós temos no nosso colégio? Porque isso é importante entender. A família estimula em casa, mas nós somos um colégio. Então, a gente tem um currículo, né? Então, a primeira coisa que a gente entende no nosso colégio é o protagonismo dos pais no desenvolvimento infantil.
Por isso, a importância da preceptoria com a família. A gente vai ver em casa o que a gente faz, e no colégio o que a gente faz, e a gente, então, vai trocar ideias de como a gente vai fazer isso em parceria. Depois, qualquer professora do nosso colégio é uma mediadora dos processos de aprendizagem. Essa palavra mediadora está um pouquinho desgastada na pedagogia, mas é que quando a gente fala de mediadora, é aquela professora que vai orientando o aluno naqueles estímulos, né? Não é aquela ideia de que a criança vai aprendendo de acordo com o que ela quer. A gente tem aquele currículo organizado. Depois, todo esse valor educativo da brincadeira. A criança aprende brincando. E, às vezes, ela está brincando e está aprendendo, né? Por quê? Porque a gente está desenvolvendo uma aprendizagem por descobrimento, aproveitando essa curiosidade natural do criança. Depois, também, a professora educadora, ela vai observando, ela vai avaliando essa educação preventiva. Essa criança a gente tem que desenvolver mais o tempo de atenção dela, porque nessa faixa etária ela é capaz de desenvolver um tempo maior de atenção, então a professora já vai trabalhando isso com ela. Não é uma avaliação passar de ano ou não passar de ano, mas é uma avaliação para a gente oferecendo esses estímulos mais organizados. Depois a gente também trabalha as crianças através de um trabalho autônomo e cooperativo. Então, desde pequenininho, as crianças estão trabalhando de forma autônoma e também cooperativa. A gente trabalha com a globalização através de um centro de interesse, a gente vai desenvolvendo vários conhecimentos para elas, através de uma aprendizagem que realmente seja significativa para eles, com todo um ambiente de cordialidade, afeto, respeito, que vai desenvolvendo na criança essa segurança e essa autoestima. Então, todo esse ambiente de socialização e comunicação, desde pequenos, com métodos ativos de ensino. Eu estou sendo rápida, tá? Porque eu sei que a gente está atrasada, tá bom? Tá bom. Então, a gente tem um material específico do nosso currículo, né? Então, por isso que a gente fala que esse material nos encanta, porque ele tem toda uma organização curricular, onde a gente vai trabalhar todas essas coisas que vimos aqui. Então, vamos ver. A gente trabalha com esse centro de interesse. Então, por exemplo, quando a gente trabalha na unidade 1, Nico vai ao colégio, todo mundo está estudando nas outras salas essa ideia do colégio. Então, lógico, é o primeiro ambiente que eles vão. Aí você vai me perguntar, Vera, por que na unidade do Nico, que é a turma de 2 anos, a gente não trabalha primeiro com a família e sim com o colégio? Porque a criança de 2 anos, ela vai pelo colégio pela primeira vez. Então, o que acontece? Ela não conhece, é um ambiente diferente para ela. A família, ela já tem aquela vivência diária. Então, eu tenho que estimular toda essa ideia do que é o colégio, a parceria com a família, e aí depois, aos pouquinhos, ele vai, e aí eu trabalho a família depois, tá? Com as outras unidades, não, a gente começa com a família e depois o colégio. Então, a gente vai trabalhando através desses centros de interesse. Então, vocês vão vendo aqui, ó, família, aqui já vai, no 3 anos, da escola, minha família e eu, no 4 anos, a escola, os ambientes e os espaços, nos 5 anos, as pessoas que trabalham na escola. Então, é um currículo em espiral que a gente vai trabalhando com as crianças. A gente vai aprofundando esses conhecimentos, né? Então, quais são os princípios básicos do nosso projeto pedagógico, né? Primeiro, é toda essa ideia da rotina, dos hábitos básicos que a gente vai trabalhar com as crianças. A alimentação, a higiene, o sono e a ordem. Então, isso aí é a primeira coisa que a gente vai trabalhar com a família, porque a gente vai ter que adaptar toda a rotina que eles têm em casa e a rotina da escola. Então, a hora que ele acorda em casa para chegar no colégio, né, toda essa parte da higiene. Então, eu gosto de dizer que todas essas fotos que eu coloco aqui na minha apresentação não são fotos do Google, são fotos dos nossos colégios, né? Então, a gente vê realmente as crianças, é muito bonitinho a gente ver aqui as crianças, aqui é uma criança mais velha, né? Que já está comendo sozinha, e ela já foi aprendendo isso desde pequenininha. Aqui a criança se levantou e já arrumou a cadeira no lugar,
Não é uma coisa automática, a professora vai trabalhando com eles, né? Aqui a gente vê eles na escovação, depois do almoço, todo mundo junto, em ordem, né? E a gente tem que organizar esse tempo de sono, né? Aí eu sei que vai ser meio período, mas tem colégios que é período integral, então a gente tem que organizar isso com a família. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai trabalhar no nosso colégio, né? Essa rotina. E essa rotina da criança, onde ela vai ter primeiro uma coisa, depois outra, onde ela tem essa coisa organizada, vai dar essa segurança para a criança. Depois, tudo aquilo que eu falei dessa aprendizagem por descoberta, né? A curiosidade é a base da investigação, que é o meio de aprendizagem por excelência. Mas, como eu falei, não é uma descoberta aleatória, né? A gente tem um currículo organizado, com atividades de linguagem, raciocínio lógico-matemático, artes, experiências, com estratégias que potencializam a autonomia, a socialização, a comunicação, a resolução de problemas. Então, eles estão brincando e estão aprendendo, né? Então, aqui a gente tem várias atividades onde as crianças estão brincando juntas, né? E crianças que estão brincando juntas com os mesmos objetivos, né? Aqui também a horta, que eles adoram, aqui joguinhos de matemática. Quando eu falo de autonomia, eles estão aqui trabalhando sozinhos, mas lógico que a professora está ali observando, fazendo as interferências necessárias. Mas veja aqui nessa estação de matemática, como as crianças estão trabalhando de forma autônoma. Então, a menina foi pendurar lá o número e o outro está trabalhando aqui, né? Aqui, por exemplo, a professora já está mais pendente deles, né? Porque são crianças menores. Depois a gente tem esse ambiente lúdico, né? Então, você pode ver com métodos ativos de ensino. Não é a professora que faz, a professora orienta e os alunos trabalham, né? E olha, veja aqui, eles estão trabalhando um cartaz coletivo. Cada um está fazendo uma parte do cartaz, estão trabalhando de forma autônoma, né? Lógico, gente, tudo isso a professora está pendente, a professora estimula, a professora ensina, a professora anima, né? Depois de toda essa autonomia gradual. Então, a gente nunca faz pelo aluno aquilo que ele é capaz de fazer sozinho. Então, se eles vão fazer uma atividade de artes, eles já vão aprendendo a pôr a camiseta de arte sozinho, eles já vão pegando o material sozinho, e a professora vai ajudando nisso, né? Sempre num ambiente também de respeito e cordialidade, onde eles vão um ajudando o outro, né? Você vê aqui a criança segurando o lixinho para outra amiga pôr o lixo, porque essa amiga, ela veio da Colômbia e ela não falava português. Então, eu estava lá, fui eu que fotografei isso, né? Então, o aluno, o amigo, estava lá segurando para ela entender que é aqui que ela tem que pôr o lixo, né? Bonitinho isso, né? A professora não pediu isso para ele, ele já sabe disso, né? E a professora sempre está pendente do aluno, para que vá podendo criar essa segurança, essa boa autoestima. Então, ela não deixa trabalhar assim sozinho, né? Não é isso. Então, eles estão brincando de separar aqui as cores, mas a professora está junto. Depois a gente tem muita preocupação também com esse desenvolvimento sensorial e motor, porque a criança pequena, ela aprende através da manipulação de material concreto, né? Então, toda essa capacidade intelectual, ela está ligada ao desenvolvimento sensorial. Então, ela vai aprender a desenvolver todas as habilidades cognitivas pelo concreto, né? Elas estão trabalhando pelo concreto. E estão desenvolvendo o racional, estão desenvolvendo... Aqui, no caso, eles estão brincando sozinhos, agrupados, porque eles são pequenos, mas aqui eles já estão brincando juntos, né? Estão montando o quebra-cabeça em parceria. Então, tudo isso é organizado. Então, a nossa professora educadora, o que faz a professora educadora, né? Ela desperta o interesse do aluno, ela cria as condições, ela instiga, ela problematiza. Aqui você vê essa criança, ela tinha que separar os verdes do azul. Então, a gente vê que tem uma criança pequena aqui que pegou um azul, e a professora está ali, né? Organizando com ela. Que cor é essa? É verde? Ela está perguntando, ela não está dizendo, olha, esse não é verde, esse é azul. Então, ela está estimulando a criança, está instigando, né?
ela acompanha o processo de cada um e dá atenção ao aluno, porque essa menina de cabelinho crespo, ela já está fazendo só o verde, a outra menininha já está precisando de uma ajuda. Então, ela incentiva na dificuldade, anima e comemora os esforços. Essa ideia de comemorar os esforços é muito importante, porque a criança ela tem que saber se esforçar para conseguir, né? Esse estímulo do esforço. Então, esses são os princípios básicos. Agora, eu queria falar um pouquinho das nossas estratégias pedagógicas. Então, quando vocês vão no colégio, vocês vão ver que a gente tem um horário na educação infantil. E nesse horário tem várias estratégias que a gente vai desenvolvendo com os alunos, né? Então, a estratégia principal da educação infantil é a psicomotricidade, né? Que é esse circuito neuromotor diário. A criança tem que aprender a dominar o corpo, né? Facilita o amadurecimento e o reconhecimento do corpo no espaço. Por quê? Porque a gente vai desenvolver esse equilíbrio, a lateralidade, o esquema corporal, a imagem corporal, a estruturação espaço-temporal, essa coisa do freio inibitório, tudo isso vai ajudar na leitura, na escrita. Então, ela começa com o corpo global e depois vai passando para as bases dos membros, né? Então, essa parte do circuito é muito importante, tanto é que ele é desenvolvido diariamente, 30 minutos, né? E aqui vocês estão vendo um circuito organizado, onde as crianças vão mudando os padrões. Depois a gente tem as audições musicais, são músicas clássicas que eles ouvem diariamente, e não é qualquer música clássica, é uma música clássica que foi pensada de acordo com a faixa etária, quais são o que é próprio para cada idade, né? Então, o que essa música clássica favorece? Favorece a discriminação auditiva, vai criando uma sensibilidade estética e predispõe também para o aprendizado de idiomas. Então, também toda essa coisa da alfabetização fônica, aquilo já vai desenvolvendo na criança, não é? Depois a gente tem o grupo coloquial. O que é o grupo coloquial? São as atividades onde os colégios trabalham as rodinhas, né? Onde estão explícitos o diálogo, a conversação, as crianças estão em grupo e para alcançar algum objetivo. Então, no planejamento, quando a professora organiza o grupo coloquial, o que eu quero que o meu aluno desenvolva? O que eu quero que ele aprenda, né? Além disso, estão trabalhando as habilidades sociais, porque eu espero a vez de falar, eu ouço o que o meu amigo fala, e também todos esses eixos transversais. Então, eu vou passar aqui um grupo coloquial da turma de 2 anos para você ver toda a parte da interação que a professora faz com os alunos e como é uma conversa da professora com os alunos. Depois que acaba o grupo, que ela está passeando com os alunos e conversando, ela vai fazer uma atividade com eles. E continua toda essa estimulação com as crianças, né? Então, eu vou pôr aqui. Aqui no nosso... Nós fizemos também nos... Tirar os patos, Beth. Hein, pessoal? Nós colocamos aqui, Beth, os patos. Quantos patos pequenos tem aqui? Vem cá, pessoal, para mostrar. Quantos? Quantos patos pequenos amarelos aparecem? 1, 2, 3. 3 patos. Esse daqui é pato? Não, esse não é pato. Qual o nome desse? Porquinho. Nós já fizemos o dever do porquinho, não fizemos? Ai, meu Deus. Eu vou pedir agora para a turma do Nido se sentar. Ah, Yasmin mostrou uma coisa bacana mesmo. Esses aqui são quem? De qual conto do nosso conto dos 3 porquinhos, não é? E o porquinho mora no zoológico? Mora onde? Ah, conta na história de pedra, de palha, mas ele mora também lá no sítio do seu Lobato.
chiqueirinho, ó. Quantos porquinhos aparecem ali? Dois porquinhos. Dois. Vamos agora ensinar que nós vamos fazer o dever dos papéis. Deixa eu ver. Os nomes aí, pessoal. Miguel já está sentado? Senta, Miguel. Vocês nem observaram que agora nós estamos com as cadeiras amarelas, hein? Miguel, Rafael, Valentina, Isabela, deixa eu ver os nomes, Carlos Eduardo e Yasmin. Vamos procurar o dever do patinho. Onde é que tem o dever do pato? Aqui, ó. Ah, eu já achei. Achei o meu dever do pato. Nossa, um pato grande. Vou fazer o meu. Ah, eu achei também. Achei meu pato. Achei pato. Eu achei o pato. Achou? Quem já achou? Eu achei meu pato. Achou? Que bom. Deixa eu ajudar a dobrar. Achei meu pato. Achei. Quantos patos aparecem aí? Dois, né? Um pato. Achou, Rafael? Achei. Isabela. Vamos? Miguel, já achou o seu pato? Procura aí o pato. Procura. Esse é o dever do pato. O pato. Qual é a cor do bico do pato? Amarelo. Deixa eu te ajudar. Eu não sei. Que bom. Sabe o que eu observei? Que esse pato, ele tá branquinho. Ótima ideia, Isabela. Podemos pintar. E ele tá triste ou ele tá feliz? Tá feliz. Aí eu tava olhando, nós temos tantos papéis picados. O que vocês acham de colar? Caiu. Só que eu queria tanto que esse pato ficasse todo amarelinho. Então nós vamos colar papéis amarelos. E esse daqui é amarelo. Esse é amarelo. Mas esse lado é branco. Não tem problema, eu vou colar o lado amarelo para cima. Combinado? Então vamos transformar esse pato em ficar todo amarelinho. Vou deixar os papéis picados aqui. Mas nós só vamos colar. Isabela rolando, só os amarelos. Só os amarelos. Isso, Cadu. Só amarelo. Só amarelo. Isso, Cadu. Que graça. Passa agora para o Miguel. Deixa eu passar para o Miguel. Agora você vai pegar os papéis amarelos, tá, Cadu? Só os amarelos. Só amarelo. Só os amarelos. Yasmin, que lindo. Vários tons de amarelo. Então a gente viu como foi assim, eu adoro esse vídeo, tá, gente? Você vê uma turma de 2 anos e vocês viram que a professora trabalhou vários conhecimentos. O que está no currículo dessa faixa etária nesse conteúdo? Pequeno e grande, amarelo, triste e feliz, né? O número 1, 2, 3,
Então, você viu como ela foi explorando todos esses conhecimentos durante uma conversa com eles, e uma atividade, né? E vocês viram também que o centro de interesse era animais da fazenda. Você viu que bonitinho quando ela falou assim, e o porquinho? O que o aluno fez? Ele associou com o que ele já sabe, que é a história dos 3 porquinhos, né? Mas a professora chamou a atenção dele, isso mesmo, a história dos 3 porquinhos. Mas ele também mora no sítio do seu Lobato. Então, ela já aproveitou um conhecimento que ele tinha do porquinho, da história dos 3 porquinhos, e que também o porquinho mora no sítio, né? Então, você vê que é toda uma conversa super significativa para trabalhar todo esse conhecimento do aluno. Eles estão brincando, estão conversando, estão se divertindo. Depois dessa autonomia, que você vê que eles abrem sozinhos o caderno, a professora só ajuda na dificuldade quando eles têm que dobrar a página. E eu achei tão legal que aquele menininho, você viu que a atividade anterior era da criança triste à criança feliz. E ele estava, assim, como é que eu posso dizer, acariciando a criança triste, né? Então ele parou naquela página e ficou acariciando a criança triste. E a professora perguntou para ele, não lembro o nome dele, Miguel. Miguel, você já achou o seu pato? Ela não falou, Miguel, esse não é o pato, né? Miguel, você já achou o seu pato? Aí, procura o seu pato. Aí ele virou a página e achou o pato, né? Então, eu queria que vocês notassem a postura da professora. Isso que é a professora educadora, né? Outra coisa super interessante, ela não deu só papéis amarelos para eles. Ela deu várias cores. E a criança tinha que selecionar o amarelo. E ela chamou a atenção que de um lado era branco e do outro lado era amarelo, que eles tinham que prestar atenção para colar o amarelo, né? Então, veja quanto aprendizado estava sendo desenvolvido numa brincadeira, né? Isso é o nosso colégio, esses são os nossos colégios, né? A nossa diretora, a Flávia, foi aos outros colégios conhecer exatamente para ver isso sendo feito na prática, né? Então, o que a gente vê, né? A gente vê que as crianças estão aprendendo várias habilidades de pensamento. Eu sempre brinco que a gente está preparando nossos alunos com as habilidades de pensamentos do Enem. Então, aqui, por exemplo, os animais que vivem na selva e no sítio, eles estavam fazendo o quê? Trabalhando a classificação. Eles tinham que fazer numa coluna os que vivem na selva, os que vivem no sítio. É uma outra turma de 2 anos. E aí apareceu uma abelha. O que eles pensaram? Ela vive no sítio ou vive na selva? Aí criaram uma coluna do meio, que podia ser qualquer lugar, né? Então, de forma brincadeira, eles estão aprendendo a classificar sem trabalhar, estamos aprendendo a classificar, né? Depois aqui, por exemplo, a professora pôs o som do animal e a imagem no chão. E a criança tinha que ouvir o som e vir procurar qual é o animal. Então, o que a gente estava trabalhando? Uma associação som-imagem. Desenvolvendo a percepção auditiva e visual. Olha o nível de aprendizado dos nossos alunos através de uma brincadeira, tá? Aqui, produtos de origem animal. Então, eles estão aprendendo a identificar o ovo, o leite, a manteiga, da onde vem, que animal que traz, porque todos estão trabalhando com o mesmo centro de interesse, que são os animais, tá? A turma de 4 anos eu não tinha nenhum exemplo, aí já passei para a turma de 5 anos. Então, eles já fizeram um cartaz onde eles separaram os mamíferos e eles tinham as aves e os peixes, né? E aí eles foram trabalhando tanto a classificação quanto a estatística. Você vê que tem aqui um aluno que eles estavam vendo quais animais tinha mais. E parece que os mamíferos estavam ganhando, né? Que você vê que tem mais adesivos verdes. E com isso eles estão brincando e aprendendo coisas muito, assim, significativas para a idade, né? Então, tudo isso, gente, está organizado no nosso material. As professoras têm os guias didáticos, onde elas vão aprender, onde tem tudo organizado, qual é o objetivo daquele mês, quais são os nomes, os substantivos que elas vão aprender, vão desenvolver com os alunos, que verbos, que ações nós vamos trabalhar com as crianças, ó, morar, brincar, nadar, pescar, escalar. Depois, quais são as propriedades? Ensolarado, em cima de, embaixo de, vazio, cheio. Então, não é que a gente vai fazer de qualquer forma, tá tudo organizado no guia, tá?
E aí aqui os objetivos gerais, né? Então, por exemplo, aqui é o centro de interesse que é do verão. Então, aqui as crianças têm uma gravura motivadora, que vocês chegam na sala, vocês já vão ver a gravura motivadora. Depois a gente tem o centro de interesse, onde a professora vai trabalhar a chegada do verão. Então, tem toda uma história que a gente vai estimular a criança, né? E depois vocês vão receber as informações de o que a gente vai trabalhar com essa unidade, quais são todos os conteúdos e os que a gente vai trabalhar com as crianças, as audições musicais que vão sendo trabalhadas, né? E papéis voadores é o nome da história que a gente vai trabalhar com eles, tá? Então, eu estou fazendo rápido, porque vocês depois vão aprender, vão receber isso. Depois, outra atividade que a gente tem, sem ser o grupo coloquial, são as estações de aprendizagem. Então, as estações de aprendizagem, elas potencializam a socialização, proporcionam ocasiões de compartilhar os espaços e materiais, desenvolve a autonomia, favorece a comunicação interpessoal, desenvolvimento da linguagem, facilita um clima de ordem, cada coisa tem um lugar, é um lugar para cada coisa, desenvolve hábitos de respeito e convivência, facilita o acompanhamento individual de cada aluno pela professora e permite trabalhar com mais eficácia a heterogeneidade dos alunos. Então, aqui eu vou pôr algumas ideias, né? Então, aqui as crianças estavam trabalhando associação de cores. Aqui eles estavam trabalhando, você vê que eles estão agrupados, cada grupo tem uma atividade, depois eles rodam, né? Então, aqui é a mesma turma, e aqui eles estavam trabalhando as cores, e aqui o quebra-cabeça. Aqui já é outro colégio, outra atividade. Aqui eles estavam trabalhando artes, e aqui eles já estavam trabalhando um quebra-cabeça, todo mundo junto montando o mesmo quebra-cabeça. Então, com 2 anos, cada um tem o seu quebra-cabeça. Aqui, com 3 anos, eles já vão fazer, ou 3 ou 4, já não sei o que é aqui, eles já vão trabalhar um mesmo quebra-cabeça entre eles, né? E aqui, olha que interessante, é uma turma de 3 anos da Fada Clara, e eles estão... Qual é o objetivo? Desenvolver a técnica de uso do pincel grosso. Pintar as 3 árvores usando o pincel grosso e tinta. Mas a professora foi além. Ela trabalhou a mistura de cores, e aí eles foram trabalhando para eles verem as diferentes tonalidades. Então, eles mesmo viam que entre eles as tonalidades eram diferentes, o mais claro, o mais escuro. E eu quero que vocês percebam também como uma criança de 3 anos, que já participou de uma turma de 2 anos, é capaz de pintar dentro dos espaços. Isso é uma habilidade que a gente está trabalhando com ele, porque é uma habilidade motora, né? Que eles estão desenvolvendo, né? Vai ter um que vai conseguir mais, vai ter um que vai conseguir menos, e assim a professora vai trabalhando com eles. E aqui a gente vê também que eles estão trabalhando, mesmo as crianças pequenas, aqui é a turma do Nico, eles fizeram um cartaz imitando o cartaz do centro de interesse, tá vendo? Então, com isso, eles pintaram, eles trabalharam picar papel, tudo isso eles estão desenvolvendo em grupo, né? Por isso que a professora estava falando do respeito, de esperar a vez. Aqui também, aqui estão trabalhando já com linguagem. É um grupo que está trabalhando a mesma atividade. E esse aqui que eu acho demais, já com 5 anos, eles trabalharam uma maquete ao longo do mês inteiro. Então, as equipes iam rodando, iam montando a mesma maquete. E eu sempre brinco que a gente está trabalhando aqui para eles serem políticos, né? Eu não chego, destruo tudo que o outro fez e começo de novo. A partir daquilo que a outra equipe fez, eu dou continuidade. Então, você pode ver que aqui a criança está trabalhando uma estação, aqui numa outra, e esse aqui nesse. Depois eles vão rodando nessas estações, né? E com isso eles vão trabalhando toda essa autonomia. E vocês vejam como eles estão felizes, brincando, interagindo entre eles. Depois a gente tem uma atividade que chama matemática divertida, né? Que a gente trabalha com jogos matemáticos, com blocos lógicos, para trabalhar o cálculo mental, a gente trabalha toda essa coisa de sequência, classificação, então também é na matemática, né? Aqui também, tá vendo? Ó, eles primeiro trabalham no grande grupo aqui, depois, quando eles vão fazer atividade no livro, eles já trabalharam no grande grupo e vão trabalhar sozinhos no livro que eles têm. Aqui é a turma do Miguel.
4 anos. Depois a gente tem o processo de alfabetização, né, o desenvolvimento de alfabetização, que é uma estimulação. A gente não tem nenhuma intenção de alfabetizar na educação infantil, mas a gente já vai desenvolvendo com eles toda essa percepção auditiva e visual com o método fônico, analítico, sintético, onde eles já são sendo estimulados. Então, tem crianças que já saem mais ou menos lendo palavras, outros saem lendo frases, e outros vão sistematizar muito melhor no primeiro, vai ser tudo de novo no primeiro ano, né? Então, a gente também começa com uma história motivadora, onde eles vão tendo os personagens Mateus e Cauê. Então, o livro todo é com o mesmo personagem, e eles vão aprendendo as palavrinhas. Depois a gente vai tirar do conto, a gente vai tirar as palavras, das palavras a gente vai tirar o grafema, fonema, que aqui no caso é o A, né? Então também é uma coisa bem organizada, tá? Depois a gente trabalha atividade de grafomotricidade também com eles, e trabalhamos a letra cursiva, né? E aí também isso é uma coisa bem interessante, porque muitos colégios trabalham a letra bastão, caixa alta. Por que vocês trabalham a letra cursiva? Porque a letra cursiva é muito mais difícil, e a gente trabalhar com a caixa alta é muito mais fácil. Justamente, a gente vai trabalhar estimulando ele a saber escrever a letra cursiva. Eu faço a psicomotricidade, depois eu faço as atividades prévias com ele, eu estou preparando para a letra cursiva. E eu quero mostrar para vocês aqui que numa mesma equipe, as crianças estão trabalhando a mesma atividade que eles estão fazendo com massinha, as curvas abertas à direita, preparando para a escrita da letra A e da letra O. Você pode ver que eu tenho, aqui nessa mesa, eu tenho uma criança fazendo direto, sozinha. A professora pediu, façam as curvas abertas à direita. Aqui a professora deu o molde e as crianças estão pondo em cima, porque ele ainda não é capaz de fazer sozinho. E aqui ela deu um modelo e a criança está copiando. E eles estão trabalhando, mas eles não percebem que cada um está fazendo de um jeito. Mas eu estou atendendo a individualidade de cada criança, né? E aí, depois eles vão aprender a fazer a letra bem grande aqui, vão trabalhar na pauta, e aqui nos 5 anos, você vê que eles já são capazes de fazer na pauta um mais bem feito, que é esse aqui, e um mais ou menos, não tem problema, né? E com isso a gente vai desenvolvendo, a gente vai dando condições deles trabalharem com a letra cursiva, tá? E a gente desenvolve toda essa parte de motricidade fina para que eles sejam capazes disso, desenvolvendo a dissociação de dedos, desenvolvendo tônus, né, para eles serem capazes. Opa! Tudo isso é feito de uma forma motivadora, com reforço positivo e afetivo. A gente tem que cuidar o enfoque com que o aluno leva o aprendizado da leitura escrita sempre muito positivo e alegre, porque às vezes a gente percebe que as famílias às vezes se comparam. O filho de fulano já está lendo, o meu não tem problema, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo, tá? A aprendizagem é lúdica, a criança se diverte por meio da brincadeira, de um jogo, né? Estimulamos uma aprendizagem ativa e participativa, uma atividade dinâmica, variada em conteúdos e atividades e ajustada às necessidades dos alunos, né? As professoras e os pais nunca devem ficar aflitos para que as crianças consigam o resultado o quanto antes, porque eu estou aqui dando um estímulo. Ele vai ter obrigação, entre aspas, de aprender a ler no primeiro ano, tá? E é uma estratégia realizada com grande esforço, com grande dose do conteúdo afetivo. A professora está ali muito estimulando o esforço do aluno. É um desafio alcançável, com resultados muito bons. Depois a gente tem o inglês, que é por imersão. Então, a gente não dá aula de inglês, a gente dá aula em inglês. Então, é muito legal a gente ver como as crianças entendem tudo que a professora fala, né? E as crianças vão aprendendo a falar falando. Aí eu vou pôr um vídeo aqui bem legal, e eu quero ver eu quero que vocês percebam a atitude da professora, como ela dá alguns comandos para chamar a atenção do aluno, e como também que ela passa por todos os lugares para ver como as crianças estão fazendo. E como ela só fala em inglês e as crianças entendem tudo, tá?
É uma turma de 2 anos também. Olha, gente, vocês viram que ela fala assim, where is the Sally? Sally, ai, desculpa, deixa eu pôr aqui o som. Sally é a mascote de inglês. E não tinha Sally aí, era uma pegadinha. Mas você veja que é interessante que as crianças viraram a página para procurar a Sally. Então você vê como eles estão atentos, né? E ela tinha essa dica de fingers up para ela dar o outro comando, né? E você vê como todos eles apontam, como todos eles vibram, como todos eles entendem o que ela pede. Aí vocês vão me perguntar, Vera, mas tinha tanta professora na sala, mas é porque tinha uma que na verdade tem uma professora e 2 auxiliares, mas tinha uma que estava fazendo a mediação com um aluno que tinha dificuldade, tá? Então, e a professora de sala também estava passando por ali, que ela não fica na sala na aula de inglês. Então, vocês viram como eles entendem tudo que ela fala e como eles estão aprendendo inglês legal, né? Isso aí fui eu que filmei, então adoro. Depois a gente tem todo o material de religião. Nosso objetivo na aula de religião é trabalhar a vida de piedade das crianças, né? Então, Anjinho da Guarda, Nossa Senhora. E aí também ele é todo em circular, né? O currículo circular. Todos eles vão aprender que Deus criou as coisas, mas cada um com enfoque. Aqui a professora estava trabalhando com eles, que Deus criou a água, que 2 anos, veja que as crianças estão fazendo uma maquete aqui, né? Estão aprendendo direitinho a trabalhar, também com autonomia, turma de 2 anos. Eu sempre pus de 2 anos, por quê? Porque você vai me dizer, 2 anos não tem autonomia. Vocês viram que eles têm, né? E aqui a maquete estava pronta. Eu estava lá no colégio, e ele está falando comigo aqui, ele falou, você viu a nossa raquete pronta, né? Porque eles não sabem falar. E aí você vai ver eles aqui trabalhando sozinhos, né? Quer dizer, não foi a professora que fez a maquete, foram eles que fizeram com a orientação da professora, né? Você quer passar? Deixa eu ir lá. Mas, ainda tem que empurrar ele pra fora, né? Quer colocar mais água? Vamos ver. Vamos terminar primeiro. Montar do lado de fora. Você quer colocar as pedras, ó. Aqui, pode pôr na outra. Vocês acham, tá bom de pedra ou querem mais pedra? Quer mais pedra? Se eu nunca não colocaria dentro do mar, não, senão bem, olha, não vai afundar e aí vai ficar escondido na pedra. Pode pôr mais, Alex. Pode pôr, quer pôr mais? Posso te ajudar? Ó, deixa eu pôr pra baixo. A Aline acabou de falar com o Samuel. Então, vocês viram aí, né, que eles estão trabalhando e você veja que a professora aproveita e quando eles estão apertando o papel, eles estão desenvolvendo uma motricidade fina. E, de novo, eles estão fazendo sozinhos com orientação da professora. Essa criança queria pôr mais gel para fazer água e aí a professora falou, posso te ajudar? Ela não fez por ele. Ela baixou o gel na garrafa e ele fez sozinho. Então, eu quero chamar muita vez a atenção de vocês como a professora realmente é a professora educadora que vai trabalhando isso com os alunos, né?
E por último, a parte da educação das virtudes, dos hábitos bons, né? Então a gente tem o material Vamos Crescendo, e também todos veem as mesmas virtudes com enfoques diferentes. Então é muito importante a gente lembrar que nas virtudes a gente trabalha cabeça, coração e mãos. Então a criança conhece e entende porque que aquilo é bom, ela aceita que aquilo é bom, então vai para o coração, educação da vontade, e então ela atua daquela forma, ação. Né? Por isso que a gente trabalha a cabeça. Então, quando uma professora vai trabalhar as virtudes, ela sempre explica por que é importante deixar a minha classe organizada, limpa e arrumada. Por que é importante a gente jogar os papéis na lixeira? Então, ela vai trabalhando, a criança vai entendendo que aquilo é bom, aí ela quer aquilo para ela e ela faz, né? E aí a gente tem cada ficha que vai para casa, vocês vão receber a ficha em casa. Aqui tem tudo como as ideias de como pode ser trabalhado, como foi trabalhado no colégio e como as famílias podem trabalhar em casa. E aqui prometo que é o penúltimo vídeo, que é os hábitos da criança de 2 anos. Porque 2 anos, a turma de 2 anos não tem a ficha, eles trabalham de outra forma. Então, aqui eles estão aprendendo a dizer oi e até logo. Colocando em cima da mesa, isso. Vai, amigas, vai, fica na agenda. Bom dia. Pegou uma escola. Tapetinho ao lado da árvore. Vamos guardar o tapetinho. Com licença. Isso. Pegando a agenda. Pode vir pra cá, pega uma botinha. Depois nós falamos, mas antes. Mãozinha de oração. Cadê a mãozinha, Lucas? A mãozinha. Augusto, cadê a mãozinha do Augusto? Meu anjinho, mais alto. Mais alto. Um abraço no amigo. Até amanhã, amigo. Até logo. A gente se encontra amanhã. Então, eu quis mostrar para vocês a rotina deles, né? E vocês viram, né? Gente, como eles chegaram, tiveram a surpresa que estava sendo filmado. Não foi combinado antes, né? E você vê como eles fazem tudo com autonomia. Abre a mochila, põe a mochila. Lógico que a professora, no começo do ano, foi ajudando e depois eles já são capazes de fazer sozinhos. Por quê? Porque a turma de 2 anos, ela não tem o Vamos Crescendo, mas ela tem no próprio baú dela, ela tem quais são as virtudes e os hábitos que eles vão aprender. Então, agora, já finalizamos, vamos trabalhar, né? Como é que a gente fala? Estimulação oportuna ou educação oportuna? Por que a gente falou que a nossa conversa hoje ia ser sobre educação oportuna? O que acontece? A estimulação oportuna, ela busca estimular a criança de forma oportuna. O objetivo não é desenvolver crianças precoces,
nem as adiantar em seu desenvolvimento natural, e sim oferecer uma gama de experiências que lhes permitam formar as bases para a aquisição de futuras aprendizagens. Alguns estudiosos manifestam que agora não se fala mais de estimulação oportuna, e sim de educação oportuna, defendendo-a como processo de estimular positivamente uma criança, educando-a com boas raízes. Para poder entender esse conceito de educação oportuna, é necessário, então, a combinação dessas duas correntes ou teorias: desenvolver a maturidade de cada indivíduo, mas proporcionar-lhes as experiências enriquecedoras nas áreas que eu quero desenvolver, vai resultar no quê? Numa aprendizagem significativa, numa aprendizagem efetiva. Então, como o próprio nome indica, estimular é desenvolver, incentivar, acionar, motivar uma experiência com um objetivo específico. E é oportuna porque é no momento preciso e natural da criança. Então, lógico, isso aqui é todo um resumo teórico de tudo isso que nós vimos nos vídeos, né? E nas apresentações que a gente fez. Um pouquinho rápido, né, que a gente foi. Então, como é que a gente trabalha todo o processo de formação no nosso colégio? Na nossa época, nós que somos mais velhas, a gente tinha aquela ideia de ensina e exige. Não, na educação personalizada, a gente ensina, faz pensar, ajuda a colocar o coração, que é a educação da vontade, estimula a decisão, ajuda a concretizar, acompanha. Você viu que as professoras fizeram todo esse processo para depois exigir, né? E isso começou com 2 anos, e vai até o ensino médio, né? Então, família e escola caminhando juntas, com os mesmos valores, os mesmos princípios e atuando de forma coordenada, o que a gente vai ter? Crianças com boa autoestima, serenas, autônomas, solidárias, com bom desenvolvimento de habilidades motoras, intelectuais e sociais. Então, com isso, nós acabamos. Eu tinha trazido um vídeo dos alunos que na minha época, que eu era coordenadora do colégio, é um depoimento dos alunos que hoje já são até casados. Não sei se dá tempo da gente ver, senão eu não passo esse vídeo. Luana, dá tempo de a gente ver? Tá bom, então eu vou passar aqui. São os alunos que, aqui, quando esse vídeo foi feito, eles estavam na faculdade. Hoje, eles já estão formados e pais de família, tá? Eu adoro, porque foram meus alunos, então agora eu estou dando uma de vó aqui. Ai, desculpa, deixa eu começar de novo. Peraí. Com a palavra união. Desculpa, eu vou pôr de novo porque é importante. Eu diria solidez. Eu definiria o Colégio Catamarã pela palavra gratidão. Eu definiria o Catamarã com a palavra união. Família. E a palavra que define o Colégio Catamarã para mim também é amizade. Confiança. Tutoria. Eu acho de extrema importância que cada aluno tenha esse profissional de educação que olhe individualmente para cada criança e consiga acompanhar de perto e compartilhar com os pais o seu desenvolvimento acadêmico e pessoal. Esse cuidado com a pessoa, sabe? Esse cuidado em perceber quem a Ana Luísa era, não só os méritos que poderia trazer para o colégio, mas quais eram os pontos dos quais eu poderia me desenvolver melhor, né? Eu acho que o Catamarã ele se diferencia das outras escolas ou dos colégios pelo ensinamento de valores. Persistência, perseverança, pensar no outro, eu acho que são virtudes que eu consolidei aqui dentro. E me criou o propósito de querer sempre fazer o melhor para o mundo. Me proporcionou uma educação que me permite confiar em mim mesma. Eu consigo acreditar no meu potencial para realizar os meus sonhos. E acho que uma das coisas que eu mais levo para a minha vida do Catamarã, primeiro são os próprios amigos e também o aprendizado de como você olhar para o outro, tentar ajudar ao máximo as outras pessoas. As pessoas estavam sempre querendo ajudar os alunos, estavam sempre dispostas a ajudar as famílias, os pais.
E as famílias do Canamará também eram muito parceiras. São exemplos, tanto por parte dos professores como dos alunos e dos funcionários também. O valor é você ter pessoas que estejam do seu lado, que se importem com você. São pessoas com as quais eu me sinto obrigada a retribuir. Eu me sinto obrigada a agradecer por quem de fato eles me ajudaram a ser. E por esse cuidado, sabe? Seus olhos nos olhos. Então é isso, gente, aqui nossos colégios onde estão espalhados, né? E a gente ainda vai ter muitos novos, que agora o ano que vem a gente vai pôr mais estados aqui, João Pessoa, e assim vai, né? Então, era isso. Eu só peço desculpas pela minha rapidez que eu fui fazendo tudo aqui, mas é que eu estava preocupada com o tempo. Vera, foi ótimo, muito obrigada. Tá conseguindo me ouvir? Tô sim, tô te ouvindo. Pessoal, a gente teria uma rodada de perguntas agora, mas por conta do tempo, a gente quer fazer as perguntas direcionadas à Vera, para ela poder ouvir vocês e tirar as dúvidas. E a gente encerra pro almoço e no turno da tarde faz a rodada de perguntas, tá bem? Mariana vai levar o celular para a Vera poder ver vocês e escutar também. Deixa eu só tirar aqui para terminar a apresentação também. Tá bom. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Estão todos convencidos, Vera. Não temos dúvidas. Muito obrigada, Vera. Foi maravilhoso. Todos gostamos bastante. Temos uma dúvida. Tem alguém vai... Então, eu gostaria muito de ter estado pessoalmente, mas tem alguém que vai perguntar? Tá bom. Oi, bom dia. Bom minha dia. dúvida é que eu vou ser mãe de um filho do Infantil 1. Daí a gente vê sempre, né, que a Solar está sempre meio que a partir do Infantil 2 e tudo. E aí eu fico na dúvida, assim, de como que essa educação, como você explicou, pode ser aplicado no Infantil 1, né, que são crianças muito novinhas. Se você puder explicar um pouco mais. Infantil 1 é 1 ano que você está dizendo? Isso. Isso, então, olha só, eu acabei de chegar de Brasília, por isso que eu não pude nem ir a João Pessoa, porque eu estava em Brasília, cheguei ontem à noite, que eu fui olhar o colégio de lá. Gente, o Infantil 1, lá eles têm a turma, a gente chama a turma da Bia, né? O que acontece? A gente não tem o material, mas a gente se apoia em todo o currículo do Infantil 2. E a gente vai trabalhando as mesmas coisas com eles, né? E a exigência. O que eu vi lá no Viraventos, que é muito interessante? As crianças que fizeram o Infantil 1 e que estão no Infantil 2 chegam com uma destreza, com uma autoestima. Então, é super legal ver. Gente, eu vi criança do Infantil 2 pintando, como é que eu posso dizer, nos espaços, sem sair. Eu nunca vi isso com 2 anos. Mas por quê? Porque eles trabalharam no Infantil 1 essa parte do amassar, do brincar, toda essa parte. Por isso que eu falo, esses pré-requisitos, né? Que vai continuar no 2 anos, que vai continuar no 3 anos. Então, a turma de 1 ano, ele tem o mesmo currículo, entre aspas, dos 2 anos, mas com outras estratégias. Então, eles vão ter toda a parte de atividade sensorial motora, então eles vão ter muita coisa a mais de amassar, de pegar, e a professora vai ter a mesma coisa. Então, é super legal a 1 ano, tá? Eu tenho até uns vídeos de 1 ano aqui, que numa outra apresentação eu trago. Eu vou mandar para a Flávia uns vídeos de 1 ano que eu tenho, para vocês poderem ver em outra ocasião, tá bom? Temos mais alguma pergunta? Então, Vera, gostaríamos de agradecer você. A sua presença aqui foi maravilhosa, todo o conhecimento que você trouxe, muito obrigada.
E encerramos a primeira etapa do nosso congresso. Agora teremos uma pausa para o almoço. 2 horas pontualmente nós começaremos. Então, se vocês puderem chegar 15 minutinhos mais cedo, a gente vai iniciar as 2 com a próxima palestra. Muito obrigada a todos. Até à tarde. Gente, muito obrigada. Estou à disposição. Tchau, Luana. Obrigada.